Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre os novos aumentos dos combustíveis. A Petrobras anunciou na sexta-feira, no sábado eles já passaram a valer nas distribuidoras. O litro da gasolina passou de R$ 3,86 para R$ 4,06, um aumento de 5,18%. Já o diesel, a elevação foi de 4,91 para R$ 5,61, uma alta de 14,26%, mas isso não significa que é o preço final, né? Porque ainda tem que levar em conta os impostos, a margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Fausto, agora o governo está dizendo que a culpa é da Petrobras para esse aumento de preços. O que a gente pode dizer dos impactos disso, principalmente para o trabalhador, para a trabalhadora, que de alguma maneira vai receber o impacto de mais esse aumento, não? Bem, primeiro, é bom sempre trazer à tona esse debate que o governo Bolsonaro tenta jogar para outra culpa que, na verdade, é sua. Tudo tem a ver, de certo modo, essa questão do aumento dos combustíveis com a política de preço internacional praticada pelo governo Bolsonaro, que veio, na verdade, do governo Temer. Então, o governo Bolsonaro simplesmente optou por não só manter a política, como radicalizá-la. E o que significa a chamada PPI, né? Basicamente, de você atrelar o preço dos combustíveis ao preço internacional do barril de petróleo e a variação do câmbio. E por que o governo faz isso? Ele faz isso para incentivar as privatizações das refinarias de um lado e para incentivar a importação de derivados de petróleo do outro. Para você ter uma ideia, Rafael, a gente hoje opera nas refinarias nacionais com capacidade ociosa, ou seja, o Brasil poderia refinar mais gasolina, poderia refinar mais óleo diesel, mas opta por importar. E aí, basicamente, ajustar aí e, de certo modo, privilegiar os importadores. É uma escolha da Petrobras, sim, mas é uma escolha, antes de mais nada, deste governo. É bom lembrar também que, do mesmo jeito, como foi falado anteriormente, é da questão da regulação dos preços de combustível, a gente tem a Agência Nacional de Petróleo, e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem os seus indicados também pelo próprio governo. Então, a Petrobras tem a sua presidência, tem os seus principais conselheiros indicados pelo governo, a Agência Nacional de Petróleo também tem os seus indicados pelo governo, e o governo não mexeu em momento nenhum na política de preços da Petrobras. Enquanto você não mexe na política de preços da Petrobras, o que a gente vai assistir é isso. A cada mês que passa, o óleo diesel sobe, a gasolina sobe. No caso do conjunto da população, o impacto dos aumentos do combustível impacta diretamente a vida das pessoas. Aqueles que vão se utilizar diretamente, sejam, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo e etc., que acabam tendo a alta dos seus custos ampliada, e aí o conjunto da população, quando o óleo diesel sobe, quase tudo sobe, até porque 60% de tudo que é produzido e é vendido no Brasil anda sob rodas, né? Ou seja, vai por meio de caminhões, e aí quando o óleo diesel sobe, o frete necessariamente sobe e impacta todas as cadeias. Então, inevitavelmente, a gente vai ver impacto pela inflação e vai ter impacto aí no preço dos diversos derivados aí que tem a ver com que de alguma forma estão atrelados e que se utilizam do transporte de cargas rodoviário para chegar do seu destino. Mais uma vez, a gente vai vendo o que significa essa política implementada pelo governo Temer, mantida e acentuada pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer privatizar a Petrobras, que é outro absurdo. A Petrobras tem capacidade hoje, por exemplo, no caso do óleo diesel, de refinar cerca de 70% dos óleos diesel que a gente consome no país. Se você diluísse isso no preço, simplesmente poderia ter uma outra política de preço que não é a colocada. O preço de paridade de importação, de paridade aos preços internacionais, é uma política para quem não produz combustíveis. O Brasil produz combustível, o Brasil chega muito próximo de você produzir todo combustível aqui produzido. É uma questão de investimento, é uma questão de opção. E a opção deles é a opção de tirar dinheiro dos mais pobres por meio da inflação
e colocar dinheiro na mão dos mais ricos por meio dos dividendos, que aí só esse ano, só no ano passado, a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões de reais de dividendos. Agora, Fausto, o Congresso Nacional aprovou a toque de caixa e agora só aguarda a sanção de Bolsonaro, esse projeto que inclusive é patrocinado pelo próprio governo Bolsonaro, que é estabelecer um teto para a cobrança do ICMS para os combustíveis. Isso vai impactar diretamente no financiamento de serviços que são essenciais para a população, como saúde e educação, não? Então, aí é o outro lado dessa história, aí, né? O governo vai de novo tentando terceirizar a sua culpa. E aí ele já tenta jogar essa culpa na mão aí dos estados por conta do ICMS. Na verdade, o imposto sobre combustíveis é um imposto que estava antes da política de preço e continua depois. O que o governo tenta é jogar a conta no colo dos governadores e que rapidamente a gente já viu que impacto quase algum vai ter do ponto de vista do preço na ponta dos combustíveis, até porque a gente sabe que só essa alta agora que aconteceu, por exemplo, na questão do óleo diesel, já superou toda a redução possível que poderia acontecer com o teto de ICMS. Agora, mais grave que tudo isso é que ao estabelecer o teto de ICMS, na verdade nós estamos falando da principal arrecadação dos estados e é uma arrecadação que financia, em grande medida, saúde e educação. Quando você limita, então, o gasto com a arrecadação de ICMS, no caso de combustíveis, você vai estar diminuindo aí os recursos disponíveis. É bom lembrar que o ICMS de combustível é uma parte importante, em especial nos estados mais pobres, né, como é o caso do Nordeste, boa parte dos estados do Nordeste, boa parte da arrecadação do ICMS, a maior conta, vem dos combustíveis, o que vai impactar diretamente esses recursos. No final ali da negociação no Congresso Nacional, ainda teve uma emenda que, de certo modo, colocou ali que a União vai ter que garantir eventuais quedas no gasto com a educação. O problema é ver como que isso vai acontecer, qual a referência, né? Porque a referência é o momento anterior, e o momento anterior ainda era um momento de pandemia. Vamos lembrar que 2020 era um ano de pandemia, e sendo um ano de pandemia, a arrecadação também estava suprimida, né? A arrecadação também estava encolhida. Então, o que a gente está sabendo, já pode dizer com muita tranquilidade, é que vai ter sim redução de recursos na área da saúde e na área da educação. Esses recursos tendem a ficar estagnados, ou seja, não vai crescer mais. Em especial porque você vai ver aí retenções e vai ver aí redução bastante significativa na arrecadação. E olha só de novo, né? Você tira dinheiro das políticas públicas para tentar segurar o preço do combustível. Aí, na verdade, já vem rapidamente um outro aumento da Petrobras, e esse outro aumento aí já novamente vai simplesmente suplantar toda essa redução. De novo, você tira dinheiro dos mais pobres por meio dos recursos que iriam para a saúde e educação e coloca na mão dos mais ricos, que vão, de certo modo, no final desse ano, ao longo desse ano, receber os seus lucros de dividendos oriundos dessa política de preço. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente pode dizer que se produz, né, o litro do barril de combustível em torno de 115 reais por barril, e é vendido a mais de 400. A diferença entre esse custo de produção e o que é vendido acaba se transformando em lucro, que vai virar dividendos aí para os acionistas. Essa é a prática da privatização. A gente tende a ver isso agora, principalmente na Eletrobras, na questão do setor elétrico. A gente vai assistir algo parecido e a gente começa a ver um pouco de maneira mais clara o que está acontecendo nessa política que diz que o melhor é privatizar, privatizar, privatizar. Muito bem. As refinarias estão sendo privatizadas, a grande refinaria da Bahia, Landulfo Alves, foi privatizada, e hoje o preço do combustível na Bahia é um dos preços mais altos do Brasil. Essa é a política que está aí, de novo, uma política do Robinho de Avessas, tira dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos. Para a gente terminar, Fausto, o ex-presidente Lula falou que era necessário, e ele faria isso, abrasileirar o preço dos combustíveis, que tem a ver com tudo isso que você já comentou aqui, que é a geração do petróleo em reais e toda a produção, toda a cadeia é possível de ser realizada no país em reais, e isso permite a regulação desses preços, né, Fausto? É importante que as pessoas tenham consciência de que é possível mudar essa situação sem prejuízo da empresa, a Petrobras. Sim, sim, são duas coisas diferentes. Primeiro, a gente precisa mudar essa política de preço, o preço precisa ser nacionalizado, o Brasil produz boa parte do combustível que é aqui consumido, e a Petrobras precisa voltar a ser, no caso do diesel, a importadora, né? Ou seja, você não precisa de fato de importadores privados, a própria Petrobras poderia importar esse diesel e diluir o preço
do diesel importado, que vai vir a partir de preço internacional, com diesel produzido aqui nas suas refinarias. Ela vai importar 30% do diesel que é consumido, e você poderia certamente trabalhar com um preço bastante diferente. Agora, para isso, vai ter que enfrentar aí os importadores, que de alguma forma hoje, principalmente depois das privatizações, passaram a dominar parte significativa do mercado. E aí você vai ter que, de certo modo, implementar uma política assim de nacionalização. A partir disso, você vai fazer investimentos, que era o que deveria ter sido feito, ampliar nossa capacidade de refino, porque o Brasil, de fato, já produz petróleo suficiente para o seu consumo. O que ele precisa é transformar esse petróleo em combustível, em gasolina e óleo diesel. No caso da gasolina, nós estamos muito pertinho aí de conseguir 100% de produção. No caso do óleo diesel, a gente precisa de investimentos que foram paralisados desde 2016 e que de alguma forma precisam retornar. É fundamental que a gente entenda que a Petrobras é um patrimônio, a Petrobras precisa ser preservada e a Petrobras precisa ser renacionalizada, ou seja, ela precisa retomar ou pelo menos ampliar suas capacidades de produção e estancar o seu processo de privatização, porque aí você pode, de certo modo, reorganizar a lógica de preço. É importante também que a questão dos preços saia de uma empresa, no caso da Petrobras, e passe a ser controlada de fato pela Agência Nacional de Petróleo, e aí você vai redefinindo toda a política de preço. Ou seja, é possível sim mudar a política de preço, é possível porque o Brasil é um país produtor de combustível, o Brasil não é um país que depende em grande medida da importação, ele depende em parte, e em parte um pouco de investimento pode certamente alterar bastante essa rota. O Brasil é sim autossuficiente em petróleo, precisa agora se transformar em autossuficiente nos seus derivados. Esse é o caminho, um caminho que é possível, um caminho que é necessário, mas é um caminho que para isso precisa mudar a atual política e precisa mudar o atual governo. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você, obrigado pela tua participação, até breve. Até breve, bom dia a todos novamente. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.